A receita de hoje é esse sanduíche francês, que é um clássico e fica muito delicioso. Para mim, esses clássicos são a maior prova de que o simples bem feito fica fantástico. Ele é fácil de fazer, o segredo tá nesse molho bechamel bem caprichado, que vai deixar super cremoso e bem saboroso. E é perfeito para um brunch bem caprichado ou então para um lanche durante o dia. E o que eu posso te dizer é que ele não é tão popular na França há tanto tempo à toa. Ele realmente fica uma delícia. Vem comigo. Bom, como eu disse, o segredo para esse sanduíche ficar tão gostoso é o molho bechamel, que é um molho bem simples de fazer, mas tem seus segredos, porque também pode se transformar num pesadelo bem rapidinho. Mas realmente são só alguns passos que você precisa seguir para garantir que ele vai ficar bem certinho, bem gostoso e bem lisinho. Então eu começo colocando a mesma quantidade de manteiga e de farinha. Eu derreto a manteiga e aí depois eu adiciono toda a farinha de uma vez só e vou assim com o fouet mexendo. O meu fogão tá ligado para cozinhar um pouco essa farinha antes de adicionar o leite. E isso vai garantir que o molho fique bem saboroso e não com gosto de farinha crua. Eu fico fazendo assim com a mão para sentir o perfume. Aparece a minha mão na frente do vídeo porque você consegue sentir mudando o aroma assim da farinha e da manteiga quando ela vai cozinhando. Então eu faço desse jeito assim para trazer o vapor e saber se ele já tá pronto para colocar o leite. Então, para 2 sanduíches, eu coloquei 45 gramas de manteiga e 45 gramas de farinha. E aí, essa mistura de farinha e manteiga é chamada de roux. E ela é uma base bem importante para vários preparos. E a gente tá com ela quente, por conta disso a gente coloca o leite frio, que é um jeito de facilitar não criar gruminhos. Então, se você, ou pode até ser em temperatura ambiente, mas o leite não pode estar quente. Então, esse contraste aí de temperatura vai te ajudar na textura do molho. Pode parecer que vai dar errado, se você olhar aí, você vai pensar que vai ficar cheio de gruminhos, mas é por isso que é tão importante ir mexendo bem e colocando o leite aos poucos. Eu gosto de usar o fouet para isso, porque é isso que vai fazer realmente o molho ficar bem lisinho. E aí eu vou adicionando o leite e mexendo, bem vigoroso mesmo, até eu ver que tá se desfazendo os gruminhos, mas ele também vai engrossando conforme você adiciona o leite e vai mexendo. Ele desmancha os gruminhos, mas ele começa também a ficar mais grosso. E aí você já pode colocar um pouco mais de leite e recomeçar esse processo. Eu usei mais ou menos 600 ml de leite para deixar o molho no ponto que eu queria, mas você pode deixar no que você gosta mais. Eu ia deixar esse molho esfriar antes de colocar no sanduíche, para não molhar demais o pão. Então, o molho, quando eu passo no sanduíche, já vai estar mais grosso do que ele tá aqui, de qualquer forma. Então, eu gosto de deixar ele mais fininho, para depois, quando ele esfria, ele não fica tão denso, né? Porque o molho bechamel tem esse comportamento, quando ele esfria, ele muda bastante de textura. Então, eu busco deixar ele bem ralinho, assim, quando eu tô fazendo no fogão, porque eu sei que depois ele vai engrossar bem. E aí, também é aquele trauma, pelo menos meu, de levar pra mesa um molho que tava lindo, e na mesa, quando você coloca, ele tá super firme, super denso, e não fica com uma textura legal. Então, eu gosto de deixar ele mais ralinho mesmo. E é importante também você fazer no fogo médio, né, na temperatura média do seu fogão. E aí, pra temperar, eu coloquei noz moscada. Eu gosto bastante de noz moscada no molho bechamel, acho que combina muito bem. É um clássico, na verdade. E só que é bom colocar uma quantidade bem moderada, colocar só uma pitadinha mesmo, porque a noz moscada, ela também rouba bastante o sabor. Então, se você coloca demais, ele acaba ficando muito intenso. Então, é realmente só uma pitadinha e sal, você pode colocar também pimenta, enfim. Pode temperar, inclusive se você quiser fazer com cebola ou alho, você pode. Eu queria o meu bem lisinho desse jeito, então eu não coloquei. Mas ali na hora de refogar a manteiga, você pode colocar a cebola ou o alho ali para trazer sabor. Ou então fazer esse aqui que é o mais básico, mais clássico, que pra mim já fica delicioso e eu gosto mais da textura dele assim, pra colocar no sanduíche. Então, depois eu fui mexendo várias vezes enquanto ele tava esfriando, porque ele pode formar aquela película por cima.
Mas se formar também não tem problema, se você mexer bem assim com o fouet, que ele vai desmanchando os gruminhos também. Mas olha que lindo, bem lisinho, ficou perfeito. E aí eu deixei reservadinho, esfriando, enquanto eu fazia o restante dos processos ali da montagem. É um sanduíche, então é bem simples de fazer, mas tem alguns detalhes que fazem a diferença, tipo fazer o molho bechamel bem caprichado, bem com calma ali, e também essa douradinha que eu gosto de dar no pão, na manteiga. Eu coloquei a manteiga para derreter na frigideira e aí depois eu passo um pouquinho na fatia e coloco a seguinte ali no restante da manteiga. E aí deixo no fogo médio também, na temperatura média do fogão, até ele dourar bem, mas sem deixar queimar, porque realmente acaba roubando a delicadeza do pão, que o brioche é bem delicado. Você pode fazer com qualquer pão, pode fazer com pão em fatia, mas o pão brioche fica muito delicioso nesse preparo, eu gosto muito. Então, eu sugiro que você use pão brioche, esse adocicado dele fica divino, mas você pode fazer com qualquer pão que você goste mais, ou que você tenha aí na sua casa, que vai ficar gostoso também. E aí, a gente vai caprichar na montagem no molho bechamel. Então, passa na fatia de baixo, a gente vai passar nas 2 fatias de pão, nos 2 lados do pão, vai colocar mais molho bechamel por cima também, ele vai ficar bem cremoso. E aí, a gente coloca uma camada bem caprichada de presunto cozido, que é o presunto mais comum mesmo, mas eu gosto de comprar esses que as fatias são bem fininhas, assim. E aí, colocar ele, ao invés de colocar a fatia retinha, colocar ele rasgadinho desse jeito, porque a camada fica mais alta, assim, eu acho que fica mais gostoso. Então, vai espalhando, assim, uma camada bem generosa do presunto. E aí, depois, você coloca também o queijo. Eu gosto sempre de comprar o queijo ralado, mas você pode colocar o queijo em fatia. Os mais tradicionais são o emmental e o gruyère, mas naturalmente você pode também colocar o queijo que você tiver aí. E um queijo que derreta bem e fique bonitão, gratinado, porque a gente vai colocar por cima também, para depois levar pro forno. Mas realmente pode ser o queijo que você preferir. E aí passa também na tampinha do pão mais molho bechamel. A textura dele pra mim ficou perfeita, isso aqui depois que ele já tinha esfriado. Então fica ótimo porque, como eu disse, ele fica muito molhado, muito líquido depois de esfriar. Ele ia acabar umedecendo demais o pão, que é bem delicado, então ia acabar até desmanchando. Então, passa uma camada bem caprichada e aí a gente vai finalizar com mais molho por cima e uma outra camada generosa de queijo. E eu levei pro forno que estava pré-aquecido. Eu deixei ele a 180 graus. Deixei a temperatura, a resistência de baixo e a de cima, a função grill ligada junto com a parte de baixo também, para ele aquecer bem todo o sanduíche, derreter o queijo de dentro, enfim, aquecer todo ele mesmo, não só a parte de cima ali, né? Porque a gente quer ele como um todo quentinho. E aí, a parte do grill só para ir aos pouquinhos ali, já dourando esse queijo de cima. E enquanto tava no forno, eu fui fazendo o ovo para colocar por cima, que é opcional. Tem a versão com e a versão sem o ovo. E aí, para fazer o ovo bem perfeitinho, eu começo com a frigideira quase fria, ela começando a esquentar. E deixo o ovinho ali na temperatura baixa até a clara ficar bem cozida. Eu gosto da gema mais molinha, assim, mais cremosa, mas você pode deixar no ponto que você preferir. E aí é só aproveitar, eu coloquei um pouquinho de salsinha por cima, mas realmente fica divino, eu tenho certeza que você vai amar. E se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal.